quarentena, mas hoje mesmo nós postamos algo no nosso Instagram dizendo: Deus não está de quarentena, Ele continua o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Então creia que o teu Deus não tem que se isolar, não tem que sumir, Ele continua agindo, Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Boa noite, você que está nos assistindo. Eu estou muito feliz de estar aqui com você nessa noite. Agradeço a Deus por estarmos vivos, por podermos estar aqui na casa do Senhor. Essa é a casa do Senhor, aonde 2 ou 3 estão reunidos no nome do Senhor. Ali é a casa do Senhor, porque ali Ele está e Ele está na tua casa também. Em nome de Jesus, eu louvo a Deus, porque mesmo em tempos como esse, olha que louvor maravilhoso. Tem uma banda aqui com 2 vozes, a coisa mais linda. Senhor trazendo talentos, levantando os pequeninos para louvar a Deus. É muito bom a gente andar com Deus, ter essa fé, ter essa força de saber que nada está mudando, querido, porque Ele não muda e Ele continua o Deus Todo-Poderoso. E agindo Deus, quem impedirá? Tudo isso que está acontecendo é um tempo, mas é um tempo necessário, porque a gente está se voltando mais ao Senhor, a gente está buscando mais a Deus, e a gente está se voltando mais até para as pessoas, famílias, amigos, aqueles que muito tempo você não conversava, de repente você está tendo mais tempo agora de alcançar e falar com eles, não é verdade? E hoje eu quero repartir uma palavra com você rapidamente, que está em Joel. Eu não sei se quantos aqui já leram o livro de Joel. Joel passou também no tempo em Jerusalém, na época dele, por uma mega praga, uma mega situação parecidíssima com a nossa, que eles tinham que se isolar, aliás até foi pior, porque eles não tinham alimento, que foi a praga dos gafanhotos. E em Joel, aqui diz no capítulo 2 e no versículo 12, diz assim: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai, estou me escutando aqui, tirou um pouquinho a atenção, mas amém. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá e deixará a vós uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. E se você continuar neste capítulo, no capítulo seguinte diz, nesse mesmo capítulo, as promessas do derramamento de sangue. Antes um pouco fala: eu vou restituir de vocês os anos que foram tirados pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto destruidor e pelo cortador. Então você pensa o quê? Era uma praga danada, porque aquilo que o gafanhoto migrador deixou para trás, o cortador, o destruidor veio e comeu. Aquilo que o gafanhoto destruidor deixou para trás, o cortador veio e comeu. Não sobrou nada para eles. Mas aqui ainda assim, o Senhor traz uma promessa: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos por esses gafanhotos. Queridos, não foram uma semana ou 2 semanas, igual nós estamos aqui descabelando, porque a gente está preso 2 semanas, né? Não preso, recolhidos. Porque está todo mundo aí andando, passeando, fazendo compra, graças a Deus. Não, foram anos de perturbação, de falta de alimento, de escassez. E o Senhor fala: eu vou te restituir estes anos. E aí, um pouco mais para frente ele fala: vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões. E por aí
aí vai. Isso é a promessa de Deus. Você pensa que esse é o fim? Tem gente aí falando de fim do mundo. Você pensa que Deus é tão limitado assim? Precisa de um vírus? Não. O que está acontecendo são sinais que Jesus está voltando. Mas enquanto isso, entre o fim, que é a volta dele, e o começo do fim, nós temos uma grande história. E Deus não deixou de ser Deus. E Ele vai continuar operando na sua vida. Na semana passada eu perguntei para você, o que você tem para oferecer para o Senhor? O que você tem para dar ao Senhor? Se não é a sua própria vida, se não é o ar que você respira, a saúde que você tem. Eu acho que hoje a gente consegue pensar melhor que a saúde é um dom de Deus, que a vida é tão preciosa, porque a gente está lidando com vida e morte todo dia. Então eu quero te convidar nessa hora a entregar a sua oferta ao Senhor. Entrega para o Senhor o teu melhor. Entrega a tua vida. Entrega seu coração. Entrega aquilo que você tem de mais especial. Não deixe de trazer a tua oferta e o teu dízimo à casa do Senhor durante esses tempos. Aqueles que estão recebendo. Porque o Senhor vai fazer vir uma bênção tão abundante, diz a palavra de Deus, que Ele vai abrir as janelas dos céus, vai derramar sobre os teus celeiros de forma que você não vai nem... Você vai ficar admirado. Você vai ouvir falar que ali na esquina alguém não tem condição, que o outro perdeu o emprego, que o outro não foi laid off, que o outro não foi furlough, mas você vai ter seu emprego, você vai ter provisão, você vai ter o melhor de Deus na tua casa, porque você é fiel com a obra de Deus. Amém? Nos tempos ruins, quando temos pouco, porque quem é fiel no pouco, o que acontece? Fala aí, igreja. Quem é fiel no pouco, o que acontece? Antes de Deus colocarei. Aleluia, sobre o muito te colocarei, e você vai entrar no gozo do Senhor, porque Deus vai te dar paz. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Aleluia. Bom, queridos, glória a Deus. Hoje nós estamos no nosso segundo domingo de campanha, a nossa campanha Livramentos. Nós já estudamos o livramento da praga e você aprendeu os segredos para ser liberto da praga, que é clamor, jejum, oração, igualzinho que nós acabamos de ler em Ageu, que o Senhor falou que só assim mesmo que acaba com a praga. E Ageu teve que também buscar e levar o povo a essa conscientização e esse clamor, essa adoração. E hoje nós vamos estudar sobre o livramento da ansiedade. Quantas pessoas estão ansiosas aí fora, não é verdade? Eu ouvi dizer hoje, meu filho estava me falando, que o secretário de Finanças da Alemanha se matou. E já ouvi que houve 3 suicídios, um dos estados aí para cima, que agora esqueci, não vem o caso também. Mas isso você vai escutar, viu, querido? Você vai escutar muito sobre isso, infelizmente. Porque quem não tem o Espírito Santo de Deus, o espírito da ansiedade, do medo entra neles. E hoje nós vamos estudar com a presença do pastor Mike Garcia, que vai estar aqui trazendo essa palavra pra gente. Abre seu coração, ouve essa palavra, porque essa palavra vem do trono de Deus direto para você. Amém? Bem-vindo, pastor Mike. Amém, glória a Deus. Obrigado, pastor Iracema. Realmente é uma alegria, um tremendo prazer. Eu estava ali em pé, vendo, né, todo esse mover, essa preparação para nós estarmos transmitindo. E eu fiquei pensando comigo, eles podem tentar tirar a igreja da gente, mas não tira a igreja do nosso coração. Não. Podem tentar apagar a nossa fé, mas a fé não sai do nosso coração. Amém. Porque nós somos arraigados na videira verdadeira. É algo que é tremendo. Aquele que tem, entende. Então você precisa querer ter também e ser também uma videira para você estar entendendo aquilo que é o sentimento que eu estou tendo agora, né? E nós vamos continuar então a campanha dos grandes livramentos. Nós vamos falar hoje sobre o livramento da ansiedade. Ansiedade, como a pastora Iracema falou, é terrível. É algo que destrói vidas. Infelizmente, as pessoas não têm consciência muitas vezes do que é.
não é? Mas é realmente um mal do século. Hoje é um mal do século. Hoje faz-se milionários, as empresas, as companhias de remédios se tornam milionárias por causa exatamente da ansiedade, né? Então hoje nós vamos falar sobre isso, nós vamos orar sobre isso, e eu gostaria que você agora fechasse os teus olhos. Nós vamos ter uma palavra de oração para que o Senhor possa entrar no teu lar, entrar no seu coração e fazer morada, e a palavra dele gerar frutos na tua vida, que sejam frutos eternos. Deus, nós louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és Deus fiel. Nós te agradecemos pelo local que nós temos. Obrigado, Senhor, porque nós podemos estar louvando o teu nome, te glorificando, ouvindo a tua palavra, Senhor, que é fiel. Pai, eu te peço que o Senhor agora toque com o teu sangue cada vida. Abre os corações, as mentes, abre o entendimento de cada um. Que cada mente esteja voltada, esteja agora, Senhor amado, em Cristo Jesus. Seja cativo em Cristo Jesus. Para que aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações nessa noite possa gerar frutos maravilhosos, frutos eternos, que glorifiquem o teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos rapidamente pegar nossa Bíblia e abrir em Daniel 9, nós vamos ler os versículos, na verdade é o versículo 3 a 19, mas eu quero ler do versículo 1 ao 19 bem rapidamente. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no princípio, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. E não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. E por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que está acontecendo em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo esse mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos às nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, pois Deus em todas as suas obras que faz,
pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e a ti mesmo adquiristes renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das suas iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas próprias justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. É incrível essa oração de Daniel. Daniel, ele está se colocando diante do Senhor. E vale a pena a gente lembrar, vale a pena a gente ter em mente quem era o profeta Daniel. Ele era contemporâneo de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Daniel era profeta e ele profetizou com a maior clareza, um dos profetas que trouxe mais clareza, mais visão da vinda de Jesus, do Messias. Ele trouxe mais clareza sobre a morte de Jesus e ele trouxe mais clareza sobre o seu retorno. As revelações dadas a Daniel, e eu lembro que Daniel foi citado como um homem em que Deus revelava mistérios ocultos. E é verdade, Daniel tinha algo diferente. E vale a pena a gente também lembrar que Daniel, muito moço, ele foi levado para o cativeiro. E ele passou 67 anos naquele cativeiro. Praticamente ele viveu no cativeiro. Daniel viveu a maior parte da vida dele em cativeiro. Mas ele tinha algo diferente. Ele tinha uma unção de Deus. Ele tinha um amor por Deus. Ele tinha um amor pela palavra de Deus. E aquilo transformou Daniel num dos homens mais célebres da onde ele foi levado em cativeiro. Hoje nós podemos dizer que Daniel alcançou um posto de ministro, talvez até um ministro do STF da época, não é? Não igual aos nossos, mas muito bom, né? Mas Daniel, ele era versado, ele não era um moço qualquer, ele vinha de família rica, de família próspera, de famílias que tinham nome em Jerusalém. Ele foi junto com mais 3 moços levados para o cativeiro, ensinados, colocados a aprender e para poder também ensinar Nabucodonosor, Dario, Ciro. Todos esses colocaram Daniel em patamares maravilhosos para servir. Então ele não era como os outros profetas, como Jeremias, Ezequiel, coitados que viveram, né, um tempo assim de luta, de tribulação. Daniel não, Daniel comia e estava no palácio com as coisas melhores que poderias ter. Agora, apesar dele ter tudo, ele era um homem de Deus. Ele ouvia Deus falar. E o que acontecia? Por isso, Deus usou de tal maneira que esses próprios reis
se dobraram diante do Deus de Daniel, por causa do testemunho, por causa do poder de Deus. Eu não quero entrar muito na história, porque senão nós vamos passar a noite toda aqui falando sobre Daniel. Mas Daniel, ele toma uma atitude, porque ele foi, como nós lemos no começo, ele estava estudando, e veja só que incrível, Daniel, um profeta, um homem de Deus, ele estudava as profecias, as palavras, e ele foi lá e encontrou em Jeremias a palavra profética, e ele fez o cálculo, e ele descobriu que em 70 anos acabaria aquela situação de prisão, de cativeiro. E olha que incrível, talvez demorasse mais uns 2 anos, ele estava com 67 anos ali, talvez demorasse mais alguns anos, eu não sei precisamente, para acontecer a libertação do povo, como aconteceu e como ele profetizou. Agora, queridos, é tão minúsculo você olhar para uma palavra profética e você achar que ela está muito longe. Talvez o povo nem entendesse muito bem, mas Daniel, e eu tenho certeza que Daniel deva ter ministrado para o povo, deva ter trazido uma palavra de bênção para o povo, dizendo para eles, animando eles, mas havia uma coisa que precisava acontecer, queridos. E Daniel sabia daquilo. Daniel sabia que aquele povo, naquela ansiedade, naquela ânsia de querer sair daquela situação, porque eles estavam ali 67 anos e ficaram 70 anos, né? Imagina a ansiedade de querer voltar para casa, de querer ter as suas coisas, apesar deles viverem situações abençoadas por causa de Daniel. Eles podiam trabalhar, eles podiam ter suas coisas, suas famílias, eles não eram escravos, presos, dominados. Alguns podiam até ter os seus negócios, mas Daniel, incrivelmente, poderosamente, que revelação de Deus para o coração de Daniel. Ele sabia que era necessário clamor, que era necessário arrependimento, que era necessário confissão e era necessário louvor. Por quê? A razão por que o povo estava naquela situação de cativeiro era a mesma que eles estavam vivendo. Eles estavam ali porque eles se afastaram de Deus, porque eles passaram a não crer mais em Deus, porque eles não criam mais na palavra de Deus. E eu fiz algumas pesquisas e cheguei a alguns fatores, e eu vou falar para vocês. Atos de desonestidade começou a acontecer no meio do povo, injustiça para com os pobres, assassinatos, transgressões do sábado, perseguições aos verdadeiros profetas de Deus, cultos a outros deuses e ao Deus Sol, privilégios que eram concedidos aos profetas que prometiam prosperidade e que nada ia acontecer, sem condenar o pecado, sem condenar o afastamento de Deus. E tudo isso foi causa deles serem levados para o cativeiro. Agora, queridos, eles continuavam do mesmo jeito. Eles estavam ali no cativeiro, mas continuavam do mesmo jeito. Era o mesmo povo rebelde. Era a mesma carnalidade. E muitas vezes eu penso, eu projeto isso para os nossos dias de hoje. Como é que está a igreja? Está diferente disso? Está diferente dessa situação? As pessoas preferem ouvir profetas de prosperidade do que ouvir um profeta que vai trazer a palavra de Deus sobre a tua vida e pedir
a tua conscientização sobre o teu pecado. Hoje é mais fácil você chegar ao coração das pessoas prometendo milhares de coisas do que você falando, você precisa se converter. Você precisa acertar a sua vida com Deus. Daniel entendeu. A ansiedade, ela faz com que as pessoas tomem atitudes erradas. A ansiedade faz com que as pessoas recebam e ouçam palavras erradas, que elas abram o seu coração, que elas se deixam ser manipuladas. A ansiedade faz com que a pessoa procure situações mais próximas de alívio do que realmente confiar em Deus. Ah, vamos confiar em Deus. Poxa, quando é que Ele vai chegar? Já estamos aqui em Jerusalém, está tudo bem, está tudo bom. Eu não preciso de libertação. Será que não? Os profetas falando, Deus enviou Isaías, Jeremias, Ezequiel e traziam uma palavra. Acorda, alerta. Está chegando uma situação difícil, mas ninguém queria saber. Vamos para a festa. Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Eu estou aqui para ganhar dinheiro. Eu vim para cá para ganhar dinheiro. Eu vim para cá para ter uma vida bem sucedida. Eu vim para cá porque eu quero ser melhor. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Se você é cristão, se você tem Deus no teu coração, você veio para cá porque você é um missionário. Você veio para cá porque Deus quer usar a tua vida. Não é para você ficar rico, milionário, se acontecer, glória a Deus. Mas Deus te trouxe para essa nação, para você falar de Deus, como Daniel lá naquela nação. Levou o povo e os reis, os líderes a entenderem. Há um Deus, existe um Deus de poder. E diante dele o pecado não fica. E diante dele as trevas não ficam. Esse é o chamado que nós temos. Esse é o meu chamado, esse é o teu chamado. E mais do que nunca hoje eu vejo essa possibilidade. As pessoas estão desesperadas, ansiosas. As pessoas estão perdendo esperança. A ponto desses dias eu ouvi um pastor falar: eu tenho medo. No meu coração, queridos, eu pensei, meu Deus, é um pastor. Que palavra que ele entrega para esse povo? Se ele está dizendo em rede nacional que ele tem medo, meu Deus, o espírito de medo está amarrado. Repreendido em nome de Jesus. Eu tenho, sabe o que? Eu tenho vitória na minha vida. Aleluia. Eu tenho um Deus de poder. Amém. Eu tenho um Deus soberano. Assim como ele livrou Daniel da cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá do fogo da fornalha, ele vai te libertar de qualquer obra das trevas, de qualquer situação que o inimigo possa lançar contra você, porque ele é Deus. Aleluia. Ele é Senhor. Amém, Senhor. E eu então fiquei pensando, onde eu encontro uma palavra sólida sobre ansiedade, mas de alguém que tenha poder para falar e autoridade. Aleluia. E eu lembrei de Jesus ministrando os seus discípulos e o povo sobre a ansiedade. E eu queria que você fosse comigo até lá. Mateus 6, 25 até o 34. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque nós vamos hoje lutar contra a ansiedade. Ela não vai fazer mais parte da tua vida a partir dessa noite, em nome de Jesus, porque Deus vai te libertar. Seja qual for a situação que você está passando, seja qual for a luta que você está vivendo, ainda que na tua casa possa ter gente contaminada, descontaminada, incontaminada, não importa. Amém. Importa que aquele que é Senhor soberano tem poder Aleluia. para te libertar. Oh, glória a E é o que Deus. eu quero que você entenda nessa noite. Nós estamos numa campanha de grandes livramentos. E sabe qual foi o maior livramento que aquele povo recebeu na época de Daniel? Foi ser liberto dos 70 anos de cativeiro.
Porque um homem orou. Um homem orou e levou diante de Deus um clamor. Ele reconheceu o seu erro e o erro do povo. Ele confessou diante de Deus o pecado da nação. Ele se arrependeu, confessando ao Senhor que eles eram pecadores, que eles que deviam estar com vergonha, porque Deus é misericordioso. E ele chorou aos pés do Senhor. E eu acho tão incrível quando o anjo chegou e falou: Daniel, quando você começou a orar, Deus ouviu o teu clamor. Deus expediu já a libertação. Há de Deus um mover, queridos, para as nossas vidas. Amém, Senhor. Pode confiar que a tua bênção está chegando. Pode confiar que o teu milagre está chegando. Aleluia. Pode confiar que a tua cura está chegando. Aleluia. Porque aquele que fez a promessa é fiel e poderoso para cumpri-la. Vamos ler? Por isso vos digo: não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu: não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem fiam, e contudo, eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e todas, absolutamente todas, estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará o seu cuidado. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Glória a Deus. Jesus estava ministrando ao coração dos discípulos e ao povo que estava ali. Há um Deus de amor. Perceba que Ele já fez tudo por você. Quando Jesus fala, não é vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Romanos 8 nos diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém? Aleluia. Essa é a primeira citação, a primeira que Jesus coloca esperança no nosso coração, de que Deus tem tudo sob controle. Amém. Glória a Deus. Queridos, o mundo pode estar em caos, mas no céu está tudo bem. Sim. No céu está tudo como tem que estar. Está tudo tranquilo. Deus sabe o que faz. É isso aí. Deus coordena todas as coisas. O homem pode se apavorar, mas Deus não. Tudo que tem, Deus tem que fazer. E pronto. Amém. Ora, querido, você acha que eu vou confiar em quem? Em médico, em vacina? Se vier aquilo, Deus acrescenta e vai acrescentar. Mas quem dá ordem é Ele. Amém? Amém. E se Ele quiser me curar,
independente de qualquer coisa, Ele vai curar. Amém. Como Deus vai se fazer, eu não sei. Mas eu sei que Ele já está fazendo na vida de muitas pessoas. Aleluia. Fresquinho o testemunho que eu quero te dar. Nós estávamos orando por um rapaz que aparentemente ele tem um amigo e esse amigo estavam juntos. Um amigo ficou muito mal, foi para o hospital, estava entubado, com pneumonia, cuspindo sangue. O cara estava mal, meu irmão. Estava já com o pé na cova, sem esperança. E esse amigo dele é filho de uma pessoa, amiga nossa, e nós começamos a orar. Inclusive eu até liguei para ele, falei com ele, orei com ele, e ele falou do amigo e nós oramos pelo amigo. Hoje nós recebemos uma informação, que depois do clamor, da oração, que as pessoas começaram a orar, a jejuar, a própria mãe dele, que é uma profeta, o que aconteceu? Ele começou a melhorar. Ele começou a melhorar milagrosamente, ninguém sabe como. E parece que já amanhã, não é? Já vão desentubar ele, porque está tudo sendo restaurado. Querido, isso é um milagre. Isto é um milagre. É um milagre. Glória Deus opera maravilhas, querido. Creia. Aleluia. Ele continua sendo Deus. Amém. Continuamos com Jesus. A segunda coisa que o Senhor nos fala: observe o cuidado e a fidelidade de Deus nos mínimos detalhes. Você tem prestado atenção no que Deus tem feito na tua vida, nos mínimos detalhes? Você tem prestado atenção naquilo que o Senhor tem realizado ao teu redor? Observar as aves do céu. Jesus disse: observai. Observai as aves do céu. Observem as coisas. Preste atenção naquilo que Deus está fazendo. Abre o teu coração para ver aquilo que Deus está fazendo. 1 Pedro nos fala: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia. Amém? Amém. Você vai lançar sua ansiedade sobre quem? Sobre um remédio? Sobre um álcool gel? Sobre uma máscara? Querido, se você tiver que pegar, você pode estar usando aquela roupa toda de infectólogo que você vai ficar mouse. Agora, se você está em Deus e você ficar mouse, é porque Deus vai te curar para glorificar o nome dele. Aleluia. Para o nome dele ser glorificado e honrado. Glória a Deus. E sabe o que eu vi? Quando a pessoa é infectada e passa pelo processo e é curado, ele fica com os anticorpos à flor da pele. Aquele bicho não pega mais. Covid nunca mais. Em nome de Jesus. A terceira coisa que Jesus nos fala: a ansiedade, ela não tem benefício nenhum. Você falar para mim hoje: pastor, qual o benefício que pode ter a ansiedade? Não, até nos ditos populares não tem. Porque quem come apressado come cru. Até o mundo reconhece que a ansiedade não leva para lugar nenhum. Uai, e por que nós temos que nos preocupar? Eu não estou dizendo que você não deva seguir as regras, não estou dizendo que... Eu estou falando que você não deve se desesperar com a ansiedade. Abrir a tua guarda, sabe? Comprometer a tua salvação, a tua fé. Não faça isso. Nada nesse mundo vale você comprometer a sua fé. Olha esse povo, comprometeu a fé, comprometeu a vida deles. Foram parar no cativeiro 70 anos. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Ninguém. Provérbios nos fala que a ansiedade do coração do homem o abate, mas a sua palavra alegra o coração do homem. Sabe o que alegra o teu coração? A palavra. Sabe o que nós deveríamos estar fazendo? Aquilo que nós estamos fazendo aqui nesse lar.
palavra de Deus. Juntar sua família, ler a palavra de Deus. Ministrar aos seus filhos, ore com eles. É um tempo tão maravilhoso que Deus está preparando para as pessoas. De vocês poder estar junto, poder estar falando das coisas de Deus. Aqueles filhos que nunca param em casa para ouvir nada. Olha a oportunidade de você estar sendo mãe, estar sendo pai, estar sendo tio, abraçando, amando, levando uma palavra, orando junto. Gente, é um tempo maravilhoso de Deus e as pessoas não estão entendendo. Estão preocupadas aí em ver coisa na internet que só traz desespero e tristeza. É verdade. Eu nunca ouvi tanta palavra de paulada na minha vida quando eu tenho ouvido profeta falando: meu Deus, se acontecer tudo isso que estão profetizando aí, o mundo acaba em 2 dias. E a quarta coisa e a última que Jesus falou para eles é: não viva a semelhança de quem não conhece a Deus. Jesus estava falando do quê? Dos fariseus. Estava falando daqueles que não conhecem a Deus. Não dê ouvido para quem não conhece a Deus. Não viva a semelhança daqueles que não conhecem a Deus. Eles não têm nada para te dar. Se crê como você crê, se tem a fé que você tem, vai orar junto. Mas se não tem, querido, sai fora. Não vale a pena ficar ouvindo besteira nesse momento crucial em que nós precisamos estar juntos, juntos como família, juntos como igreja, juntos diante do altar de Deus. Amém. Aleluia. Confissão, arrependimento, clamor e louvor. É o que nós precisamos. Reconhecer os nossos pecados. Reconhecer que pecamos. Reconhecer que nós falhamos. Se você disser para mim: pastor, eu não tenho pecado, você é mentiroso, porque a Bíblia diz que aquele diz que não é pecado é mentiroso, faz a palavra de Deus mentirosa. Nós pecamos, nós erramos. Quantas vezes você tomou atitudes erradas na tua vida e depois se arrependeu? Poderia ter ouvido a Deus, poderia ter clamado ao Senhor, poderia ter uma direção de Deus, sim, mas você preferiu ouvir a tua voz, o teu coração. A oração, a súplica e as ações de graças, elas tornam a nossa mente e o nosso coração protegidos e guardados por Cristo. Eu quero terminar essa mensagem com uma oração. Talvez você esteja nessa noite ouvindo, talvez você caiu de paraquedas no meio da mensagem, talvez você não tenha conseguido ligar a tua internet, só ligou agora. Mas o mais importante é que você participe dessa oração conosco. Amém. É que você participe nesse momento. Porque eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que opera maravilhas. 1 Pedro 1, 3 e 5 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor. Herança preservada nos céus para nós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da vossa fé, até a chegada da salvação prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Eu tenho falado muito isso. Se aquilo que tem acontecido hoje tem abalado a tua fé, querido, você precisa dobrar o teu joelho e buscar fé diante do altar de Deus. Amém. Porque você acha que vai melhorar? Tira o seu cavalinho da chuva. Eu quero que você feche os teus olhos agora, por favor. E eu quero que você faça essa oração comigo. Diga assim: eu abro hoje a minha mente para receber a verdade da palavra de Deus. A verdade da palavra de Deus. O meu coração